Graça e paz, povo de Deus. Olha eu aqui mais uma vez no meu canal, tudo bem? E vamos para o último vídeo, tá certo? Falando sobre esse tema, esse assunto, sobre a grande tribulação. Este é o quinto vídeo que eu falo sobre o tema. Neste vídeo eu vou falar sobre a corrente que tem mais amparo nas escrituras. Eu vou falar da corrente que tem mais base bíblica para seguir, para caminhar nela, ok? Preste atenção, gente. As três correntes que eu postei aqui nesse vídeo, todas elas têm base bíblica. Todos os teólogos que navegam em uma delas apresentam suas bases bíblicas, desde a pré-tribulacionista até a pós-tribulacionista, ok? Exemplo aqui, o pensamento pré-tribulacionista, quais são as bases que eles apresentam, que eles querem afirmar essa doutrina? O texto que é carro-chefe que eles apresentam é aquele episódio que está descrito em Mateus capítulo 24, quando Jesus vai falar da grande tribulação, aquela história conhecida que a Bíblia diz, Jesus falando, né, que dois estarão no campo, um será levado e outro deixado. Dois estarão no moinho, um será levado e outro será arrancado. Ali é um dos textos que eles usam falando do arrebatamento, dizendo que essas pessoas serão arrebatadas, em seguida acontece a grande tribulação. Os que serão levados, elevados para serem salvos para o céu, que foram arrebatados, e os deixados, eles foram deixados para sofrerem na grande tribulação. Certo que tem um errozinho exegético nesse texto, ok? Mas vamos deixar para os próximos vídeos. Isso é um dos textos que eles usam. Outro texto que ele usa, que nós vamos usar ele já já, para comprovar, para dar base. Aliás, eu vou logo abrir, tá certo? Aqui. Que está em... Deixa eu olhar o texto aqui. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 2. Diz assim, gente, ó, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eles têm uma observação aqui no versículo 3, ó. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia eles interpretam aqui como se fosse o afastamento. É apostasia para eles, eles dizem que essa palavra significa o afastamento. Que Paulo aqui, eles dizem que Paulo estava se referindo ao arrebatamento da igreja. Eles estão dizendo que só haverá a segunda vinda de Cristo, visivelmente, onde todo olho verá. Primeiro vai acontecer o afastamento da igreja, que é a palavra interpretada para apostasia, que os pré-tribulacionistas dão, a maioria deles, e em seguida acontece a vinda do anticristo, né, que é o aparecimento do anticristo, que é a grande tribulação. Ou seja, esse texto é um dos textos básicos que o pré-tribulacionista usa para comprovar que o arrebatamento da igreja será antes da tribulação. É um texto que comprova que Cristo só virá na segunda vinda visível
depois do afastamento da igreja, entendeu? É por aí, gente, é mais ou menos isso. Já a segunda vertente, que é o meso tribulacionista, os textos básicos que eles usam, lembra daquelas histórias quando Deus manda as 10 pragas para o Egito, o povo de Deus estavam ali. As 10 pragas, nenhuma delas pegaram no povo de Deus, só no povo egípcio. Eles dizem que na grande tribulação será assim. A igreja até passa por ela uma parte, mas nenhuma praga, nenhum mal atingirá a igreja. E a igreja será arrancada da terra, no meio da grande tribulação. Assim também, outros textos e histórias que eles usam, a história de Sodoma e Gomorra, lembra? Ali em Gênesis capítulo 18 e 19, quando Ló estava na cidade, Sodoma e Gomorra, e eles são arrancados dali, naquele processo de destruição, mas nenhuma praga, nenhum fogo veio sobre Ló e sua família. Em exceção, só sua mulher, que olhou para trás, ou seja, amou o mundo. E o outro texto que eles usam também, outra história, que é a história de Noé. Noé e sua família, eles estavam na tempestade, eles viveram aquela tempestade, mas eles foram salvos. Nenhuma tempestade veio sobre eles, eles saíram são e salvos. Isso são bases, existem mais bases, né? Mas isso, na maioria delas, são bases para o meso ou o mid comprovar sua tese. Já a tese pós-tribulacionista, que eu vou entrar aqui, que é a mais difundida, que os pais da igreja navegaram, caminharam nesse pensamento, porque, gente, esse pensamento, toda a igreja caminhou nele, que é o pensamento pós-tribulacionista. Os pais da igreja, a igreja católica romana, a igreja católica grega, né, que depois de 1000 anos, que ela se dividiu da romana, os reformadores de 1500, os avivalistas, John Wesley, Jonathan Edwards, quem você imaginar aí navegou nesse pensamento pós-tribulacionista. Os demais são novos, que nem eu falei aqui. Então, o pensamento pós-tribulacionista é muito antigo. E é um dos pensamentos que tem mais bases bíblicas, que faz mais sentido com as escrituras. Não tem como tirar a igreja da grande tribulação. É forçar um texto, se você quiser tirar a igreja da grande tribulação. Eu, particularmente, concordo que a igreja vai passar pela grande tribulação. Não só eu, mas uma pá de eruditos, uma pá de teólogos, que nem eu falei. Todos os teólogos, os pais da igreja, os avivalistas, os reformadores pensavam assim. E os textos base, bispo, quais são? Tem vários textos base para a gente navegar nesse pensamento. O próprio texto de Mateus capítulo 24, gente, olha só, é muito claro. Quando o Senhor Jesus ele vai narrar em seu sermão profético sobre a grande tribulação. O subtítulo tem assim, a grande tribulação. E do versículo 15 ao versículo 26, Jesus vai falar desta grande tribulação. Quando chega no versículo 29 do capítulo 24 de Mateus, olha o que Jesus Cristo diz. Logo em seguida a tribulação, alguns textos dizem, algumas traduções dizem, logo após a tribulação daqueles dias, aí acontece o fenômeno da segunda vinda do Filho do Homem. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Olha só, gente, o próprio versículo aqui, 29, logo após, em seguida, a tribulação. Então, acontece a tribulação, quando termina a tribulação, Jesus vem com poder e glória e todo olho verá.
Existe um outro texto também, que é o próprio texto que o pré-tribulacionista usa, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos para lá, gente. Esse texto ele é muito forte, que eu considero o texto que é uma criptonita na vida dos pré-tribulacionistas e dos meso ou mid-tribulacionistas. Não tem como, dificilmente um pré-tribulacionista sai desse texto aqui. Se você quiser assim desconcertar um pré-tribulacionista, é só você vir para esse texto aqui, ó. Não adianta deixar ele ir para o Velho Testamento, para as 70 semanas de Daniel, não adianta ele querer deixar ele fazer um malabarismo teológico e tal, não, porque aqui, isso, aquilo, outro, não adianta, gente. O texto é muito claro de 2 Tessalonicenses, que era o texto que a gente estava, né? Agora nós vamos ver de uma maneira diferente, debaixo de uma exegese mais bíblica. Capítulo 2, versículo 1, o mesmo texto que o pré-tribulacionista usa. Ó. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, que é o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aqui o apóstolo Paulo, provavelmente, ele está se referindo ao anticristo, este homem mau, este filho da perdição. E o interessante, gente, que os irmãos de Tessalônica, eles estavam pensando que Cristo já tinha voltado. E eles tinham ficado, valha meu Deus. E nas entrelinhas, esse texto aqui é uma pancada no pensamento pré-tribulação. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que não, primeiro tem que acontecer a apostasia. Todas as vezes que a Bíblia vai falar de apostasia do Velho ao Novo Testamento, se refere ao afastamento do povo de Deus, do Senhor e das suas doutrinas e dos seus mandamentos. Apostase significa divórcio espiritual. Paulo está se referindo aqui. Não, primeiro tem que acontecer a apostasia. E eu acredito que esse sinal já é vigente. Nós já estamos presenciando esse sinal, né, de apostasia. Muitas pessoas têm se apostatado. Hoje a igreja se tornou uma igreja apóstata. Qualquer coisa se envereda no pecado. O mundanismo entrando na igreja. Isso é um sinal. A apostasia, esse desvio das doutrinas bíblicas, esse desvio da verdade. A apostasia é isso, se desviar, se divorciar espiritualmente de Deus e das suas verdades. Depois da apostasia, aí sim se manifesta o filho da perdição na tribulação. Esse é o pensamento mais coerente, mais bíblico, que é o pós-tribulacionismo. A gente chega a uma conclusão, queridos, que o pensamento pós-tribulacionista faz mais sentido, ok? Porque Deus sempre peneirou a igreja. A grande tribulação será uma espécie de peneirar a igreja. Peneirar. Deus não poupou os apóstolos, Deus não poupou muitos pais da igreja, Deus não poupou os valdenses, Deus não poupou Jerônimo Savonarola, Deus não poupou vários pré-reformadores, Deus não poupou cidades inteiras de cristãos, gente. Os cristãos primitivos na era do apóstolo João, Deus não poupou eles. Dos 12 apóstolos de Jesus, 11 morreram de morte matada. Todos morreram, mortes horríveis. Se Deus não poupou aquelas gerações, Deus vai poupar a nossa.
Deus vai poupar essa geração, gente? Quer dizer que a nossa geração, no caso, se Cristo vier agora, quer dizer que a nossa geração é mais forte, é mais privilegiada do que a geração do apóstolo Paulo, do que a geração dos pais da igreja, do que a geração dos pré-reformadores, dos cristãos valdenses. Quer dizer que a nossa geração é mais privilegiada? E eu vou te dizer uma coisa, essa geração no qual vivemos é a geração mais fraca, é a geração mais mundana, é a geração mais mimimi, é esta geração, é a geração mais carnal, é a geração mais fraca na Bíblia, fraca teologicamente, fraca na vida com Deus, mas, ok, quer dizer que é essa geração, né, que Deus vai livrar da grande tribulação. Não, porque não pode, essa geração não pode ser tocada, não pode ser passada pelas mãos do anticristo. Por que não, gente? É aí que precisa mesmo, é aí que vai precisar mesmo, para peneirar. E eu digo-se de passagem, essa geração de hoje, ela é muito fraca e ela não está preparada para esta grande tribulação, porque nós estamos vivendo dias de um vírus, já tem várias pessoas frias, gente. A gente percebe que muitos da igreja estão frios, não respondem mais à liderança, no WhatsApp, nas mensagens, estão frios. Imagine quando o anticristo aparecer perseguindo, né? Mas, queridos, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Para terminar esta série, gente, eu ainda não falei do arrebatamento, né? Como pré-tribulacionista crê que esse arrebatamento visível, este arrebatamento, estas duas vindas, a primeira vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo é secreta, uma invisível e outra todo olho verá. Mas isso eu posso até elaborar outro vídeo, ok? Então, fechando o nosso estudo sobre as três vertentes da grande tribulação, o pensamento mais coerente com as Escrituras, na minha visão e na visão da maioria dos teólogos e eruditos e pastores, é o pensamento pós-tribulacionista. E eu tenho uma notícia para você, a cada dia que passa, esse pensamento pré-tribulacionista, ele cai, ele vem caindo, né? Muitos assembleanos, muitos pastores assembleanos estão deixando esta vertente, porque estão vendo que realmente ela não tem nada a ver, ok? Então fica na bênção, fica na paz, até os próximos vídeos. Graças a Deus que você ficou comigo aqui até o fim, espero que tenha gostado. Me segue aqui no canal, estamos juntos. Deus abençoe você e a sua casa. Shalom.